sejam muito bem-vindos ao RDI Cast. Hoje aqui, mais uma vez, estamos online num episódio super especial hoje, né? Não, Edmilson? Mega especial. Cara, eu sou fã número 1 dessa pessoa. De coração, eu sou fã número 1, ó, esquece. Ó, zerou, pra mim zerou. Thiago, eu não vou falar o nome dele, né? Mas, ó, zerou, mano. O cara, pra mim, irmãozão meu, eu gosto muito demais dele. Então, assim, o Henrique também. Então, um cara que tem uma vasta experiência. Mas antes de começar o podcast, não pode esquecer, né, Henrique? Não se esqueça. Não esqueça. Vamos lá. Se inscreva no canal do YouTube aí. Vamos clicar no joinha. Você clicando no joinha, ajuda as pessoas, seus amigos a ver esses vídeos, aos amigos dos seus amigos ver esse vídeo. E vai ter muita informação hoje. Hoje o assunto, eu já vou falar assunto. Vendas porta a porta, PAP. Ó, assunto que tem muita coisa a se falar. Muita coisa, né, Henrique? Dá uma introdução, Henrique, do porta a porta. Tem bastante coisa para a gente falar. Hoje aí nós vamos estar aí, então. Posso fazer as honras, Edmilson? Ou você quer fazer as honras? Não, faz então, você. Ele é sensacional. Então, hoje nós vamos falar aí com o Thiago formado aí em Ciências Contábeis. A história dele aí, eu vou deixar para que ele conte a história dele aí, várias etapas aí, sempre voltado para a venda. Um cara fera aí, já trabalhamos juntos, sem novidades. Brabíssimo. Vamos colocar ele no palco agora? Agora, venha. Thiago Arengue, mais conhecido como Arengue, né? Ele estava falando para a gente que todo mundo conhece ele, Henrique, pelo Arengue, né? O Thiago são poucas pessoas. Então, aí vai ficar difícil para a gente chamar ele aqui de Arengue, né, Edmilson? Eu não chamo ele de Arengue, para mim é Thiago, esquece. Seja bem-vindo, Thiago. Thiago, obrigado aí mais uma vez. Obrigado pela oportunidade aí, por aceitar nosso convite de estar participando do nosso podcast aí, para a gente poder estar falando sobre vários assuntos hoje aí. Se apresente, Thiago, bora! Boa noite, Edmilson. Boa noite, Henrique. Boa noite a todos que estão acompanhando aí a live. Parabéns pela iniciativa, né? Não é todo mundo que gosta de falar de assuntos comerciais, vendas, muito menos porta a porta. Né? Prazer, meu nome é Thiago Arengue. Vocês vão conhecer um pouquinho da minha história aí ao longo do bate-papo. Sejam bem-vindos. Top. Beleza. Então, bora lá, Henrique. Vamos começar? Bora. Vamos começar metralhando e já começar logo nas perguntas, né? Bora. O Thiago tem muito conhecimento, Henrique. Trabalha muito tempo com isso. Coordenador da empresa chamada Vigo, uma prestadora de serviço da Vivo. Então, conhece tudo de venda porta a porta. Assim, é um assunto que hoje em dia, com a internet, a venda porta a porta acabou se sumindo um pouco, né? Antes, quando a gente era criança, a gente via muito vendedor de livro, as pessoas vinham na porta da gente. Hoje em dia, internet. Vamos tudo para a internet. E eles quebraram essa barreira de fazer o quê? Não, nós vamos continuar no porta a porta e vende no porta a porta ainda. Cara, isso é uma extrema barreira para todo mundo hoje em dia. Porque todo mundo quer vender o quê? Na internet, através do celular, fazendo storyzinho, anúncio no Google, anúncio no Facebook, ali no Instagram. E quer vender dessa maneira, não quer nem pôr a cara na rua mais. Hoje em dia tá todo mundo assim. Verdade, agora, né? Como se quebra essa barreira, Henrique? Mas vamos deixar o Thiago falar. Ele que tá no campo aí todos os dias. Ele é um cara especialista, ele vai falar para nós, né, não, Edmilson? Ele vai abrir os segredos que nós queremos ouvir, aí, né? Thiago. Se apresenta, fala a sua história. Cara, isso. Vamos falar de vendas hoje. Começa aí. Vamos lá, Thiago. Bom, vamos lá. Minha vida comercial começou numa loja de calçados, né? Eu estava meio destoado da vida, não tinha muito bem um ramo definido, né, para minha vida. Um belo dia eu comecei a procurar trabalho, achei um trabalho numa loja de calçados. A princípio a minha ideia era entrar para trabalhar com vendas, né? Vendedor eu nunca tinha vendido na vida, tá? Nunca tinha vendido na vida, mas eu enxerguei ali como uma oportunidade. Entrei para falar com o gerente da loja e infelizmente não tinha vaga para vendedor, só tinha vaga para caixa, para trabalhar no caixa. E eu falei, cara, estou precisando de trabalho, estou precisando de serviço, vamos encarar. Então entrei a princípio como caixa, né? Comecei a trabalhar como caixa, operador de caixa. Depois de 8 meses eu fui promovido a gerente de caixa e como gerente de caixa eu trabalhei 1 ano e meio.
Só que assim, quando você tem aptidão para a coisa te escolhe, não é você que escolhe, né? É a situação que te escolhe. Então, conforme eu estava trabalhando de caixa, eu vi os vendedores ali atendendo os clientes, vendendo e tal, e muitas das vezes acabava sobrando para até eu mesmo atender os clientes. O tempo que eu ficava ocioso ali no caixa, ia para o salão, começava a efetuar as vendas e percebi que eu tinha aptidão para a coisa. E o que mais me chamou a atenção foi que na hora dos pagamentos, né? Eu que efetuava o pagamento das comissões dos vendedores, os vendedores lá ganharam 2, às vezes 3 vezes mais do que eu. Eu falei, cara, Opa! não tá certo isso daí. Tô vendo o pessoal aqui, eu tô com um cargo teoricamente maior, né, como gerente de caixa, e tô ganhando às vezes a metade do vendedor. Aí num belo dia eu cheguei pro gerente da loja e falei, é o seguinte, cara, eu quero ser vendedor. Aí ele falou, Thiago, você tá maluco? Você é gerente do caixa, né? Você vai estar rebaixando o seu cargo. Eu falei, meu, para mim não importa cargo se eu não tiver salário. Então eu estou rebaixando o meu cargo, mas a minha intenção é ganhar muito mais do que eu ganho hoje. Pois bem, assim foi feito. No primeiro mês eu consegui estourar de vender, ganhei muito dinheiro. Aí eu me descobri nas vendas. Ali eu me descobri nas vendas. Eu fiquei 7 anos nessa empresa. O meu joelho, ele falou para mim, ó, Thiago, não dá mais para você ser vendedor, não. Esse negócio de sobe dessa escada aí. Ele falou, não serve mais. Se você quiser vender, vai vender qualquer outra coisa menos calçado, porque não dá para você subir escada mais. Esquece. Saí dessa empresa de calçados, né? Aí foi aí que eu me descobri como parte das telecomunicações. Foi aí que eu entrei no ramo das telecomunicações. Eu trabalhei numa empresa que era uma distribuidora de chip, né? Chip mesmo, chips de celular. Na época que eu entrei para trabalhar, eu vendia muito, né? E na realidade eu não vendia para o consumidor final. Eu vendia para os comércios. Então eu tinha uma lista de clientes, efetuava visitas, e eu era o fornecedor de chip para esse cliente, para esses comércios, para vender para o seu cliente final. Trabalhei por 3 anos, foi um aprendizado muito grande no ramo de telecomunicações. Foi ali que eu, de fato, entrei no ramo de telecomunicações. Para aí, sim, eu saí dessa empresa e eu fui trabalhar com caminhão, cara. Olha que loucura. Saí de vendas e fui trabalhar com caminhão. Trabalhei 6 meses com caminhão, no ramo de caminhão mesmo. Meu irmão ele tem um ramo de caminhões, eu estava dirigindo um caminhão para ele. Até que então meu telefone tocou. E foi um rapaz, um camarada meu que tinha trabalhado comigo na distribuidora de chip. Ele estava dentro de uma operadora de telefonia. Acho que não tem problema falar aqui, não, né? A gente estava trabalhando. Ele estava trabalhando na época, era NET. Era legal. NET e estava migrando para Claro, né? Entre Claro e NET. E ele me ligou e falou: Ô Arengue, todo mundo me conhece como Arengue, né? Falou: Arengue, é o seguinte, tá tendo uma vaga aqui de vendedor porta a porta. Falei, cara, é vendedor porta a porta, mas nada a ver comigo, velho. Esse negócio de ficar indo pra rua, bater porta, bater na casa do cliente para ofertar produtos, né? Não sei se isso é para mim. Ele falou, cara, vem, a empresa é uma empresa muito boa, o trabalho não é tudo aquilo que falam, não é aquilo que falam, né? É muito mais simples do que pensam, muito mais simples do que pintam, do que desenham. Vem para cá, faz um teste. Falei, cara, você quer saber? Eu vou arriscar. Peguei, entrei, fiz todo o processo seletivo, né? Entrei e comecei a trabalhar lá. Trabalhei na NET por 3 anos, né? Trabalhei por 3 anos na NET como vendedor porta a porta. Depois eu explico mais ou menos como que é essas vendas, como funcionavam. Trabalhei por 3 anos nessa empresa e infelizmente acabou o canal. O canal acabou da empresa, era um canal direto, iam terceirizar todos os canais. E eu, com um certo preconceito, falei, não vou para uma terceirizada. Trabalhava no canal direto, vou sair, vou entrar numa terceirizada, não quero isso para mim e tal. Beleza, encerrou o ciclo, em plena pandemia encerrou. Foi em setembro de 2020. E logo na sequência tinha uma pessoa que tinha trabalhado comigo na NET, eu não conhecia ele, estava trabalhando na Vigo. Só que ele me conhecia. E ele ficou sabendo que eu tinha saído da NET, aí nós temos uns amigos em comum, ele falou, olha, aqui na Vigo, que é uma empresa terceirizada, porém que presta serviço para Vivo, está contratando. Isso foi em setembro de 2020. Aí eu fui lá, fiz todo o processo seletivo, que depois eu compartilho com vocês como é que foi, tudo certinho. Entrei, tô lá há 5 anos e, cara, se deixar, eu vou ficar muito mais tempo aí nesse ramo, cara. Que legal, que legal. Já deu para ver que você gosta muito, não só de trabalhar do trabalho, mas da empresa, né? Então, assim, o funcionário que gosta da empresa é outra coisa. É outro cenário. O cara que veste a camiseta que fala, eu sou a empresa
que eu presto serviço. É de lá que eu tiro o cara que tem esse consentimento, né? Pô, é de lá que eu tiro o meu ganha-pão de todo dia. E o cara que veste a camiseta. Então, assim, dinheiro vai vir com consequência, por osmose. O Henrique sempre fala essa palavra. Sempre vem por osmose dinheiro. Você vestiu a camiseta, trabalhou, e só de ver ele falando da empolgação, né? Falando da Vigo, já deu para ver que ele é apaixonado pela empresa, né? Não só pelo trabalho, mas pela empresa também. Se tem um bom relacionamento com os donos, com todo mundo, então deu de ver, já deu para perceber isso, né, Henrique? E uma pequena aqui, ó, aproveitando o gancho aqui que o Thiago falou, para você ver aí no começo da história dele, né? Ele fala ali que ele estava no caixa, ele visualizou que, vendas é aonde tem o mato tá bom ali, tá alto para eu poder carpinar, tô vendo um negócio ali, não olhou para cargo, olhou para oportunidade, aí é o quê? Já é uma mentalidade de vendas, cara. Já passei por essas situações onde pessoas trabalhavam no setor fiscal e eu como gerente, chego em mim, Henrique, Henrique, cara, eu tô vendo as meninas aí, ó, chegando com um carrinho bacana, sempre bem vestidinha. Cara, qual que é o salário dela? Eu falei assim, olha, em média é X. Ela, cara, eu quero ser vendedora. Aí essa pessoa se tornou vendedora e legal, cara. Ela foi a melhor vendedora, cara. Eu creio que aí, ó, se compara aí ao Thiago, cara. Eu lembro, quando ele falou, eu lembrei dessa história. Eu falei, poxa, mano, que bacana, cara. E é a pura realidade, né? Não é, Thiago? Mentalidade. É mentalidade. O engraçado é que, assim, se você pegar o ramo de vendas, tá? O ramo de vendas em si, qualquer lugar, uma fábrica, qualquer lugar, qualquer produção precisa ser vendida. Não importa. Não importa. O ramo de vendas, um vendedor, ele sempre vai ter um emprego. Sempre. Ele nunca vai ficar desempregado. O bom vendedor, ele sempre vai estar empregado. Sim. Porque qualquer lugar precisa de um bom vendedor. Exatamente. Não importa, qualquer fábrica, qualquer loja, não importa. Isso nunca vai acabar. Isso é um ramo que nunca vai acabar. Então, pode existir internet, pode existir a venda pela internet, pelas redes sociais, mas não importa. Isso é impossível de ser 100% robotizado. Não tem como. Essa venda mais humana, né? Essa venda que você tem ali um bate-papo com a pessoa. Existem várias ferramentas hoje de tecnologia que elas vão soltar, elas começam até a escutar áudio do que você está falando e elas respondem você. Mas nada substitui o vendedor, né? O cara que liga, que passa informação, que transmite com segurança, né? Então, assim, hoje em dia tem diversos... A IA, né, tá fazendo isso. A IA entra no WhatsApp e responde... Hoje a gente sempre fala, né, Edmilson? Recursos, né, cara? A pessoa tem que utilizar a tecnologia como recurso para você, mas jamais a parte humana não tem nem como ser substituída, né? E eu creio que aí agora já entra até aí no assunto que o Thiago pode até falar para nós, né? Tipo, vamos lá, Thiago, em que momento você falou, eu sei que você disse aí que você viu, você visualizou, mas que você falou, cara, vendas é meu negócio, nasci para isso. Qual momento? Teve algum momento chave para isso? Ou foi lá atrás, quando você estava ali no caixa e falou, agora eu quero ser vendedor? Ou foi depois da sua experiência com as outras empresas? Como é que foi, cara? Fala aí. De fato, eu descobri que eu era vendedor quando eu estava no caixa e que na maioria das vezes que eu precisava... O salão precisava de um reforço e para eu não ficar ocioso, eu sempre fui muito observativo, eu observava as coisas, eu percebia como que os vendedores se comportavam, como que eles vendiam, né? E naquele tempo de eu ficar ocioso, eu sempre fui muito curioso em aprender as coisas. Então, na maioria das vezes que o salão ficava ali cheio de pessoas e o caixa ocioso, eu saía para dar uma força. E o fato de eu conseguir atender e vender com uma certa naturalidade para quem nunca fez aquilo, eu falei, cara, eu estou me descobrindo um vendedor. Então, quer dizer, eu estou fazendo uma coisa que eu nunca fiz, estou conseguindo fazer, e eu não tenho dúvida que se eu fizer isso muito bem feito, eu vou ganhar muito dinheiro. Então, quer dizer, foi uma junção.
eu saí numa zona de conforto que eu estava para fazer uma coisa que eu nunca tinha feito, me redescobri como vendedor, e dali, cara, a pessoa quando se descobre vendedor, dificilmente ela vai sair do ramo comercial, tá? Porque ela não sente vontade de fazer outra coisa. Ela não sente. Quando você se descobre vendedor, você é vendedor de tudo, de qualquer produto. A partir do momento que você conhece o produto, você já tem aptidão pela venda. Você já sabe vender. A partir do momento que você conhece o produto, conhece as características, você vai vender, não importa. Então, a partir daquele momento que eu comecei a vender indiretamente para os outros, que eu já coloquei na minha cabeça, rapaz, se eu estou vendendo para eles, por que eu não posso vender para mim? Se eu estou praticamente ganhando dinheiro para eles, eu estou dando vendas de bandeja para eles, por que eu não posso vender para mim? Sim. Então, sim. a partir daí, a partir desse momento, quando eu passei, quando eu virei a chavinha, que eu falei, não, eu quero vender, que eu cheguei no gerente da loja e falei, olha, me muda de cargo, mesmo que eu esteja teoricamente rebaixando, porque eu não considero isso, tá? Teoricamente, Sim, claro. você rebaixando o seu cargo, entre aspas, você está rebaixando, mas, cara, eu quero ganhar dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro. Eu, do jeito que eu estou aqui trabalhando no caixa, longe de menosprezar o trabalho do caixa, não é isso, mas você fica travado. Você tem um teto de ganho. Você não consegue ganhar mais que aquilo. Não importa se você tem 100, 10 mil pessoas, o seu ganho é aquele, é travado. A partir do momento que você começa a trabalhar com vendas, na grande maioria das vezes, quem trabalha com venda trabalha através de metas e comissões e premiações, cara, você sempre quer mais, não adianta. Sim, Foi aí que eu me descobri vendedor, só precisou do primeiro salário, tá? Isso aí. Thiago, né? deixa eu já entrar com a pergunta, que é assim, que é o foco do nosso bate-papo aqui. Cara, por que o PAP ainda é tão forte no mercado, com tanta tecnologia que a gente vende? Como é que você vê essa visão do PAP ainda? Porque, que nem a gente falou no começo do podcast, antigamente a gente via receber vendedor de livro, vendedor de tudo quanto é tipo na porta. Cara, hoje você não vê mais. Você não vê mais. Tudo internet. Cara, como que é esse desafio de trabalhar com porta a porta, para você que é o gestor da equipe, o coordenador da equipe, né? Qual que é o desafio que vocês mais passam lá com a equipe? Que vocês... qual a maior dificuldade que vocês têm lá da abordagem para poder trazer o cliente para vocês? Vamos lá. Agora, Thiago, agora eu vou até pegar o papel e caneta aqui, viu? Muito bom. É hora de aprender, né, Henrique? É hora de aprender. Eu vou até pegar papel e caneta e vou deixar o Thiago falar. Bora lá. É hora de aprender. Rebenta, Thiago. Vamos lá. Porta a porta. Muitos discriminam e eu não vou me excluir nisso, porque quando eu iniciei também eu discriminava o ramo, tá? O cargo. É um trabalho que, na minha opinião, nunca vai acabar para determinados produtos. Isso, para mim, nunca vai acabar. Vou pegar como exemplo aqui uma Casas Bahia, um Magazine Luiza. Hoje em dia tem site da Magazine Luiza, tem site de Casas Bahia, mas eu acho muito difícil essas lojas não existirem lojas físicas. Por quê? Você sempre vai ter aquele público que prefere ter o contato visual, conversar com o vendedor, sentir a segurança do produto que o vendedor está vendendo para ele. Isso, na minha opinião, nunca vai acabar. Tá? Isso nunca vai acabar. Falando de porta a porta, tá? Falando de porta a porta. Para quem não conhece, soa até estranho, né? Pô, o cara ainda bate porta na rua, vai lá na rua, vai chamar o cliente. Exatamente isso. O porta a porta é exatamente isso. É você ir com a sua equipe ali, você trabalhar cliente por cliente, portinha por portinha, trazer o cliente de dentro de casa, abordar. Somos extremamente a gente sofre muito preconceito com relação a isso, tá? Então, quer dizer, tem pessoas que vai te atender e que vai te tratar como um rei, vai ter pessoas que vai te tratar como um lixo. A verdade é bem essa, tá? Só que tem pessoas que só compra quando você tá lá para explicar como funciona o produto, para explicar o que a gente está ofertando, porque pensa comigo, olha que situação complicada. Desafio. Um vendedor porta a porta,
ele enfrenta diversas situações contrárias. Então, primeiro, um vendedor porta a porta, para ele ser um vendedor porta a porta, primeiro ele tem que saber vender. Não tem jeito, primeiro ele tem que saber vendedor. Então, ele já tem uma dificuldade aí, ele tem que ser vendedor, ele tem que ter todo o conhecimento de um vendedor. Segundo, o porta a porta ele tem uma dificuldade maior, porque além de você saber vender, você encarar uma rua, que dentro dessa rua tem diversas situações que é contra você. Principalmente situações climáticas. Vai ter dia que você vai trabalhar na rua que está com sol escaldante. Vai ter dia que vai estar frio que você coloca 3 blusas. Vai ter dia que está chovendo. Então você imagina, você na porta da casa do cliente, você chega na porta de um cliente, de uma pessoa que nunca te viu na vida, de uma pessoa que você está vendendo um produto que na maioria das vezes ela já tem. Hoje o produto de telecomunicação, a maioria das pessoas já tem em casa. Então você está indo lá, você é um desconhecido para ela, ofertando um produto que na maioria das vezes ela já tem, e na grande maioria das vezes ela até paga mais barato do que o que você está ofertando. Como que você consegue vender um produto desse para um cliente desse? É simples, gente. É falando o que o cliente precisa, entendendo a necessidade do cliente. E quando eu falo entender a necessidade do cliente, às vezes nem o cliente sabe do que ele precisa. Então, na cabeça dele, às vezes o que ele tem já é o suficiente. Então, Thiago, você falando aí do porta a porta, de quando as pessoas te abordam, né? O interessante e o importante é a qualificação do seu cliente, né? E falando dessa qualificação, cara, como é que chega essas oportunidades para sua equipe, cara? Tipo, como é que qualifica? Eu imagino que tenha um time por trás de marketing que faz ali um trabalho de busca. Cara, isso daí me intriga, cara. Isso daí eu tenho a curiosidade de fazer. Cara, conta segredo aí, se você não, quer dizer, se você não puder contar também, né? Mas conta aí para nós o que você pode, para a gente poder entender. Tá tranquilo, vamos lá. Além do conhecimento da gestão, a gestão tendo esse, pelo que eu estou entendendo, você quer saber de áreas, é isso? Como funcionam as áreas, como que é a escolha das áreas? Eu digo assim, que nem você falou da qualificação, né? Tipo, a gente qualifica, mas vocês qualificam a pessoa fria mesmo, ali ou já chega uma área que a empresa trabalhou. Vamos lá, que nem eu sou bastante do digital. Então, assim, o que vem na minha cabeça? A equipe da Vigo, antes de mandar a equipe do PAP, faz uma campanha ali dentro do Meta, onde vai visualizar ali aquela promoção ou valores, e tipo a pessoa, enfim, vai falar de alguma dor, algum post com alguma dor, enfim, cara, existe isso, Thiago? Não, vamos lá, você quer saber em cima do cliente, né? É isso, quando você chega para abordar, ele tem que estar qualificado. Eu acho que a pergunta do Henrique é o seguinte, eu já sei a resposta dessa pergunta, porque eu acompanho o Thiago lá. Ele quer saber o quê, Thiago? Ele quer saber o quê, Thiago? Não conta, pô. Como vocês da Vigo, sabem que, ó, pô, ali no bairro, como é que é o nome do bairro que você mora, Henrique? Eu moro aqui no Jardim Nélia. Como é que eu vou vender a Vigo ali naquele Jardim Nélia? Como é que eu vou vender Vivo ali? Como eu vou vender Vivo ali? O Henrique perguntou, até por isso que ele falou, será que a Vigo faz uma campanha de meta para descobrir se aqui naquela região as pessoas não têm Vivo? Porque ele tem que vender Vivo. É isso, né, Henrique? Essa pergunta? É isso aí, cara, é isso aí. Cara, é o seguinte, nós temos ferramentas, né? Nós temos ferramentas de penetração, nas quais mostram para a gente as oportunidades que tem em cada região. Isso nós temos, né? Nós conseguimos, em cima dessa ferramenta, aplicar alguns filtros estratégicos para saber uma área que teve mais vendas, de determinado produto, se tem muitas facilidades ainda para vender, porque quando você vende muito naquela área, acaba que lota, né? Satura uma área, a gente não consegue vender mais, e aí a gente tem que partir para um plano estratégico de negociação com a Vivo, para conseguir caixinhas de alívio, que nós chamamos, né? Que é mais facilidades para conseguir vender naquela área.
Temos também os conhecimentos dos nossos gestores, então, quer dizer, nós temos supervisores, temos coordenadores, que já trabalhou, São Paulo inteirinho, que sabe as áreas que consegue atuar, que tem uma penetração melhor, onde tem certos tipos de concorrência, operadoras concorrentes, que às vezes a gente está com uma promoção mais agressiva e a gente consegue combater também esse tipo de concorrência, né? Enfim, nós temos diversos modos para descobrir uma área mais aquecida, mas sempre, lógico, se você tem uma equipe bem qualificada, ela vai trabalhar em qualquer área que você for, que tiver lá a facilidade para você trabalhar, a facilidade que eu digo é a oportunidade, tá? Que tenha lá espaço para a gente conseguir vender o nosso produto, o vendedor, quando ele é um vendedor bom, ele vai vender em qualquer área. Mas lógico que a gente tem uns planos estratégicos para conseguir determinar diversas áreas para aquela equipe ir lá e desempenhar o papel, entendeu? Extremamente importante, porque vocês, como a venda de vocês é presencial, vocês necessitam de um sistema onde vocês... Aí entra a minha parte, né, Henrique? Necessitam de um sistema onde vocês vão ver as aberturas, vão ver... ali tem bastante caixas ali, tem área de liberação, não tem área de liberação, né? Então, porque não adianta a gente querer vender gelo para esquimó, né, Henrique? Não se vende gelo para esquimó. Eu vou vender porta a porta ainda, onde é que todo mundo já tem, né, a sua companhia de telefone. Então, é por isso que precisa entrar com essa parte do Power BI, para você ter essas informações, para poder estar nutrindo, direcionando os seus funcionários, né? Porque eu vejo que o Thiago, como gestor, ele lida muito com a equipe, né? Então, a equipe A vai para tal lugar, a equipe B vai para tal lugar. E não adianta mandar as pessoas para um lugar já que não vai ter a venda, né, Thiago? Acontece bastante, né? Então, vocês pode fazem acontecer. Isso pode acontecer. E é justamente por isso que a gente faz uma ação estratégica, né? A gente não vamos deslocar uma equipe para um lugar que já está saturado, que a gente não consegue mais vender o nosso produto porque ali está saturado, não faz sentido. Então a equipe vai lá e vai bater lata. Mas lógico que determinadas regiões, tem regiões que a aceitação de certa operadora é maior do que a outra. Se você, por exemplo, se você vai em áreas muito periféricas, né? Fora a dificuldade da venda em si, tem a questão do crivo, do score da pessoa, tem toda uma análise que a gente faz, sabendo que, olha, se a gente for para essa região aqui, a gente não vai tirar um volume tão alto, mas a gente vai conseguir vender um ticket médio mais alto, vai conseguir fazer uma venda com valor maior. Já nessa outra região, a gente não vai conseguir jogar um ticket médio muito alto, é um público mais B, C e D, então ali a gente vai conseguir vender mais no volume, quantidade de vendas. Então tem toda uma estratégia, né? E essa estratégia é montada em cima da equipe. Se a gente vê que é uma equipe que gosta de trabalhar mais naquelas áreas padronizadas, né? Com casas melhores, que é uma venda mais morosa, não é aquela venda tão de impacto, é uma venda que você vai abordar o cliente vai falar com o marido, com o esposo, com a mulher, com o filho, para quem sabe no outro ou depois de uma semana, né? Fechar negócio de fato. Então tem aquelas outras áreas que já é aquela venda de impacto, né? Que você já tem que pensar em fazer aquela venda na hora, porque se você não fizer, depois você não faz. Então tem esse tipo de estratégia também, determinada área mais periféricas, público C e D, tem aquelas áreas com público A e B. Então tudo isso é direcionado de acordo com a equipe, com o perfil mesmo da equipe, né? E depois a gente vai falar um pouco disso também. Tem o perfil da equipe, é tudo feito de uma forma estratégica, entendeu? Então você tem que saber com quem você vai alocar. Agora falando como gestor, né? Você vai saber com quem você vai alocar, a equipe A, a equipe B em tal lugar, a equipe C, a equipe D em tal lugar, e por aí vai, entendeu? Quem faz parte do time A, quem faz parte do time B, não é assim, Thiago? Nós sempre temos aquelas equipes que gostam de trabalhar em áreas mais padrões, né? E você percebe que o perfil daquela equipe, desde da aparência, do vestimenta, tudo conta, gente. Numa venda, tudo conta, tá? Ainda mais numa venda presencial. Então, numa venda presencial, tudo conta. A gente sabe que aquela equipe tem um perfil mais para aquelas
para atender aquele público A e B, e tem aquele perfil que atende o público C e D, e por aí vai, entende? Ô, Thiago, esses dias vocês fazem matinal, né? Eu acho legal isso de vocês fazem todo dia uma matinal. E esse dia vocês fizeram uma matinal no shopping, lá dentro do shopping de Tatuapé, né? Dentro do Cinemark, né? Foi. Isso aí foi uma ação que nós fizemos, né? A gerente de vendas da Vivo veio falar comigo. Eu fui recém-promovido, então ela queria fazer uma ação de marketing para fazer uma matinal. A gente costuma fazer matinais, né? Incentivos. E a gente costuma fazer no próprio salão de vendas na nossa base ali na Vila Matilde. E surgiu essa oportunidade de fazer dentro do Cinemark, dentro do cinema. Então a Vivo ela é parceira do Cinemark. Então conseguiu a sala, né? Conseguiu a sala pra gente lá. E essa gerente, ela é doida como eu, cara. Ela falou: eu quero fazer um negócio diferente, quero fazer um negócio bombar, e eu preciso de um cara doido. Eu falei: então você acabou de encontrar, vamos lá fazer. Você acabou de achar. Isso é o papel essa bagunça aí. Esse é o papel do gestor, né? Esse é o papel do gestor. Que nem o Henrique já falou. O Henrique já até falou para mim uma vez. Ele falou: cara, teve empresa que eu cheguei para prestar consultoria que, cara, como eu aumento as vendas dentro dessa empresa? Ele falou, o Henrique me contou essa história. Ele falou: cara, às vezes eu coloquei um monitor para cada vendedor e as vendas aumentou. Então, assim, uma coisa que você faz para os seus vendedores, que lá, eu vi lá no vídeo, eles deram pipoca, Henrique, foi muito legal. Deram pipoca, o Thiago foi lá, se apresentou com a gerente. Foi assim, um dia memorável para toda a equipe, e isso motiva todo mundo da equipe, né, cara? Então, esse é um trabalho de gestor que sempre está procurando motivar a sua equipe, né, Henrique? E isso vai... Cara, Sim. se você for ver bem, isso lá na frente vai trazer benefícios traz para o funcionário, né? Porque, cara, a empresa é pessoas, né, Henrique? Pessoas são recursos. Então, são pessoas. Exatamente, né, cara? Igual eu sempre falo aí dentro do método da RDI, que é baseado em 5 pilares, o primeiro pilar dele é pessoa. Então, assim, quando eu falo pessoa, são o desenvolvimento, como é que a pessoa está, não só dentro da empresa, satisfeita com a empresa, mas também fora, porque isso daí, ele influencia muito dentro ali da equipe. Então, se uma pessoa não está bem, ou uma pessoa não está conseguindo alcançar certo objetivo, é treinar ela. É treinar ela para que ela evolua, que ela seja um bom profissional ali e seja uma boa visão para todos. E já aproveitando o gancho, Thiago, aí falando sobre equipe, cara, vamos falar um pouco. Como é que você treina esse time, cara? Esse time, como é que ele é treinado? Eu imagino que ali o vendedor, para ele ficar motivado, ele tem que estar afiadão, porque que ele bate de objeção todo dia ali, talvez imagine que deve ter casos aí que você viu que o cara não aguentou nem meio período e foi embora, não é isso, Thiago? O burnout é muito alto, né? Nesse tipo de trabalho aí, nesse tipo de emprego, realmente a rotatividade é muito grande. Falando um pouco de equipe, de treinamento, ser um gestor de porta a porta tem a sua dificuldade elevada, porque primeiro, tem a questão da venda em si, que você tem que preparar a equipe toda em questão de conhecimento, do produto, enfim, tudo que a venda ela pede. Ainda tem questão de você saber administrar aquela pessoa na rua. Porque você trabalhar na rua são duas dificuldades. Primeiro, que você tem toda a questão das vendas em si, que você tem que conhecer o produto, tem que saber como vender, tem que aprender como que funciona. E, além disso, você está na rua, tem o seu cansaço físico, que é muito grande. Quando você está na rua, você enfrenta todas aquelas diversidades que eu já falei que tem, né? Você vai ter o seu cansaço mental e você vai ter junto com o seu cansaço físico, que é assim, você chega ao extremo, tá? Quando você chega em casa, você realmente está muito cansado. Como você vai administrar isso? Então, por exemplo, um gestor, um líder, um supervisor, um coordenador, um gestor, quando a gente ocupa um cargo de liderança, principalmente no que se diz a respeito a vendas, você não é só um gestor da venda em si. Você passa a ser pai, você passa a ser psicólogo, você passa a ser psiquiatra. É tudo, cara. É tudo. Porque você
Você conhece a sua equipe. A partir do momento que você trabalha com essa equipe, você conhece. Quando um cara não tá legal, você olha para ele, você sabe que ele não tá legal. É aí que vai entrar o gestor. Porque chegar e ficar cobrando venda, só cobrar é muito fácil. Isso aí não é gestionar. Cobrar é muito fácil. Agora eu quero ver como você vai fazer para empolgar esse cara. Para fazer ele entender como é que funciona, para fazer ele render, para ele trazer o resultado, para ele ganhar dinheiro, para fazer você também ganhar dinheiro. Então, quer dizer, tem uma série de coisas. Então, eu costumo entrar muito na vida pessoal da pessoa. Então, quando uma pessoa não está legal, você tem que chamar ele de canto, tem que chamar ele para trocar ideia, tem que entender o que está acontecendo, tem que realmente fazer aquele trabalho de psicólogo mesmo, porque senão, cara, você vai ter um cara na rua morto. Então, não adianta. O cara na rua morto, ele não vai render. Então, é trazer o cara para o seu lado, conversar, entender como é que está funcionando a vida do cara, fazer ele entender que ele está numa empresa que ele tem a oportunidade de mudar financeiramente, mudar o seu patamar financeiro, ter um crescimento profissional, e isso vai muito da empresa. Então, se você tem uma empresa que te dá essa possibilidade, e você também tem que mostrar para ele que você também cresceu, e da forma que você cresceu, ele também pode crescer. Então, você tem que dar esse norte para ele, essa luz para ele. Você tem que incentivar ele a querer crescer também. Porque a partir do momento que ele entende que ele quer crescer, que ele tem a possibilidade e que você está ali para ajudar, que você está ali do lado dele para fazer isso acontecer, você tem ele na mão. Então, o cara ele só vai correr por você a partir do momento que você mostra que ele é capaz de fazer isso e que você está ali para ajudar ele a fazer isso. Hoje eu vi um não, corte... cara, você perde ele, já era, ele vai embora. Acabou. Lógico que tem muitas questões de, tem pessoas que não têm o perfil, tem pessoas que, é um baita de um vendedor, mas na hora que vai para a rua não consegue, e nós entendemos, porque realmente a rua não é para todo mundo. Não é tão simples, tá? A gente entende isso. A objeção é gigantesca, tá? Às vezes, a gente costuma falar, você bate 50 portas para tirar uma venda, tá? Às vezes você tira a venda no seu primeiro cliente, às vezes a venda vai vir no último cliente. Às vezes você começa a bater porta, o primeiro cliente já é aquele premiado, você já tirou uma venda. E esse dia que você está virado para a lua é o dia que você tem que aproveitar para fazer 2, 3, 4, 5. Você tem que aproveitar. Mas também você vai ter aquele dia que você vai trabalhar, vai chegar no último cliente que você vai tirar uma venda. Então é aquele trabalho insistente. Por isso que se torna cansativo. Eu costumava brincar, que eu falava assim, gente, quando eu falo com meus vendedores, eu falo, gente, vocês têm que entender o seguinte, quando eu era vendedor, eu ficava pé da vida quando eu trabalhava o dia todo e não vendia. Eu tinha a impressão de que eu trabalhei de graça. Sim. Eu tinha a impressão de que era melhor eu ter ficado em casa. Só que tem duas situações, tá? Tem aquela situação daquele cara que zerou, que a gente chama de zerar, aquele cara que não vendeu, tá? Tem aquele que zerou, porque realmente foi uma ocasião do dia, ele fez tudo certo e nada deu certo. E tem aqueles falando que realmente zerou porque não fez o trabalho. Ou seja, aquele que zerou, mas sabe que trabalhou, que fez o trabalho bem feito, a venda pode não sair aquele dia, mas vai vir outros dias. Daquele dia vai vir o retorno. Legal. Isso é fato. Eu já cansei de chegar em casa. Às vezes, quando eu chegava em casa, minha esposa já sabia que eu não tinha vendido porque estava estampado na minha cara. Eu já sabia. Eu não aceitava trabalhar o dia todo e não vender. Eu não aceitava. Então, ficava estampado na minha cara que eu não vendi. Só que, às vezes, eu chegava em casa, dava aquela relaxada, sentava no sofá, quanto menos esperava, pingava no meu celular. Uma venda do outro dia. Então. Do outro dia. Então, quer dizer, o trabalho, quando ele é bem feito, pode acontecer do resultado não ser no mesmo dia. Sim. Mas se o trabalho foi bem feito, ele vai vir nos outros dias. Sim, isso ele vem, né? Isso é fato. Agora, se você tem a sua consciência, que você sabe que você matou o que você tem mais precioso na sua vida, que é o tempo, se você sabe que você matou o seu tempo, que você perdeu o seu tempo, aí não adianta falar que a rua é difícil, que a venda não está vindo, porque você está se sabotando.
Se você se sabotar, meu amigo, esquece. Esquece, né, Thiago? Não tem o que fazer. E assim, Thiago, falando até mesmo sobre esquecimento, que nem eu trabalho muito com vendas consultivas. Eu não sei se você até me corrija, talvez a sua venda ela não seja consultiva, ela seja uma venda ali, como você falou, de bate-pronto, eu tenho que fazer a pessoa decidir logo, ou seja, é uma venda ali transacional, né? Mas também eu creio que só acertando o que eu falei aí, você falou que caiu no outro dia, pingou uma venda do outro dia. Não deixa também de ser uma venda consultiva, né? Com certeza. Então, eu ouso falar que é híbrido. As nossas vendas é tanto uma venda de impacto, uma venda de impacto, quanto uma venda consultiva. Porque vai muito do cliente. Não adianta, como eu falei, às vezes você pega um cliente, um público A e B, dificilmente você pega o decisor em casa, tá? Sim. Às vezes o decisor não está na casa dele, está trabalhando, mas aquele cliente, ele quer aquele produto que você foi oferecer para ele, ele quer. Só que você não achou ele na casa dele naquele horário. Entendeu? Às vezes quem te atendeu foi a esposa, mas o decisor é o marido. Às vezes quem te atendeu foi o filho, e o decisor é a mãe, é o pai. Aí você coleta lá os dados, ou deixa um panfleto com o seu contato, ou pega o contato do filho e pede para depois falar com o pai, com a mãe. Então vai ser uma venda mais consultiva, vai ser uma venda um pouco mais demorada. Às vezes você vai atender esse cliente, você vai tirar todas as dúvidas do cliente por telefone, mas ele quer te ver. Ele quer que você vá lá, fala com ele, mostra a sua cara, aí sim ele vai fechar. Por isso que, na minha opinião, o porta a porta, principalmente no ramo que eu faço, nunca vai acabar. Porque hoje em dia a gente tem muitos clientes que você só fecha a partir do momento que você está ali, ó, falando no tete a tete. Ele tem todas as ferramentas possíveis e imagináveis para ele comprar o produto. Ele tem. Só que, como eu falei, nem sempre ele acha que ele precisa de alguma coisa, mas nem sempre ele sabe disso. Às vezes ele precisa de algo que nem ele sabe. Você chega lá e mostra para ele um outro produto de uma outra perspectiva que ele nem imaginava que ele precisava daquilo. Eu vou te dar um exemplo. Hoje em dia, telefone fixo. Quem tem telefone fixo hoje em dia? Meu pai. Só. Meu pai. E se eu falar para vocês, que é um produto que a gente vende muito. Você tá sério, cara? Vende muito. Eu vou te dar exemplo. Eu falo brincando ainda, mas, cara, o meu pai tem, porque o telefone dele tá condicionado a um plano. E ele não larga a mão disso, né? Mas só que é o seguinte, cara, eu concordo com você, tem gente que tem, mas que nem eu, há uns 7 anos atrás, eu tinha. Só que a única pessoa que ligava para mim era meu pai, cara. Aí eu me juriei, eu falei assim, eu não vou mais ficar com esse telefone, não, cara. O telefone tocava e falava, atende lá o pai. Eu já sabia que era ele, cara. Deus me livre. Vamos pensar da seguinte forma. Conta aí. Vamos pensar da seguinte maneira, tá? Eu tô com 40 e poucos anos, vocês também. Edmilson vai fazer 40, o Henrique tem 40 e poucos. O Edmilson já tem 40, já tá nos 200 já, Thiago. O Edmilson... é verdade, o Edmilson tá 40, fez 40 no passado. Já tá nos 200 já. Tá. Então vamos lá. Para nossa geração, o celular é muito prático de usar. Sim. É muito prático. Mas a gente tem um público de uma idade maior que não se desfaz do telefone fixo. Então, por exemplo, celular acabou a bateria. Vai para o fixo. Hospital. O hospital, quando ele entra em contato, alguns hospitais, eles entram através do fixo. Não liga para o celular. Não são todos, tá? Mas alguns, eles ligam para o fixo. Eu vou te dar aqui, ó, uma opção aqui de venda de telefone fixo. Você chega na casa de uma pessoa, que a pessoa deixa o filho com a babá. Então, quer dizer, tem lá a mãe e o pai, sai para trabalhar, tem um filho pequeno, deixa a responsabilidade de um filho pequeno com uma babá. Deixa lá com a babá. Certo?
Sim. Se ela ligar para a babá no celular dela, quem garante que a babá está na casa dela, cuidando do filho dela? Como que ela vai saber se a babá está dentro da casa dela? Ô, Se Thiago, ela liga no fixo, meu irmão, o fixo não tem para onde levar, não. e, Ela só vai Não. atender dentro da Aí, ó. casa. e Ô, tudo isso, Edmilson, e tudo você isso é um pode ter argumento, certeza que isso daí... e tudo Deixa eu isso é um só falar argumento uma de coisa. venda da sua equipe? Tá tendo um delay aqui, mas não, acho que só para te falar. Só falar uma coisa. Ó, é bem provável que isso daí tá no script dele de objeções, viu? Ah, isso que eu ia falar. Mas faz parte, cara. Mas faz parte. Na hora que você vai vender o produto, é o que eu tô falando. Se você conhece o produto e você chega para o cliente tem lá uma criança pequena, tem uma babá que cuida dela. Aí você quer saber se essa babá está dentro de casa. Essa pessoa não imaginava isso, ela não imaginava que o telefone fixo para ela era obsoleto, que ela não ia precisar nunca mais. Só que o telefone fixo, eu tô dando um ensejo só, tá? Tem várias outras. Tem muitas Sim. coisas que o telefone fixo faz que às vezes a pessoa não sabe que ele faz, mas que ele pode ajudar. Então, por isso que eu falo, é um produto que eu, particularmente, eu não uso. Mas tem Sim. muita gente que vai servir para muita gente. É. Vai servir para muita gente. Então, por exemplo, para mim hoje eu não uso, eu não preciso. Mas eu tenho várias técnicas de venda, eu tenho vários argumentos que eu mostro para aquela pessoa que ela precisa daquele produto. Que Seria a nem ela minha próxima imaginava. pergunta essa. Essa era a minha próxima pergunta. Quais são os argumentos de venda no porta a porta? O que você dá de argumentação para a pessoa chamar a atenção dela? Um exemplo. Você bateu chamou lá, você bateu na porta dela. Como é que a pessoa, você consegue chamar a atenção dela para ela sair, um exemplo, do fundo da casa dela, para ir te atender? Eu sei que vocês trabalham uniformizado, tudo certinho, mas, cara, qual que é o gancho assim, que vocês conseguem trazer o cliente para vocês? Vamos lá. Primeiro, tá? Não é tão simples você trazer o cliente para você. Isso não é tão simples. Tá? Porque, primeiro, vai ter muitos clientes, é como eu falei, às vezes você bate 50 portas para tirar uma venda, tá? E, de fato, é isso. Acontece. Não é todo mundo que se sujeita a sair da casa, vir até o portão, conversar com você. Como eu falei, eu estou indo lá na porta da casa do cliente, vender um produto que, na maioria das vezes, ela já tem, que, na grande maioria das vezes, ela paga até mais barato. Eu sou um desconhecido para ela nunca me viu na vida, só que eu represento uma operadora que tem o melhor produto do Brasil. Com certeza. Então, a partir do momento que você conhece o que você está vendendo, você conhece todos os benefícios que o seu produto dá, é aí que você vai entrar na mente do cliente. Porque é o que eu estou falando. Às vezes o cliente ele acha que o que ele tem já é o suficiente. Até mesmo por uma falta de informação. Vou pegar como base aqui uns provedores de bairro, tá? Então, por exemplo, eu trabalho na Vivo, trabalho na Vigo, que é uma prestadora de serviço para a Vivo. A Vivo hoje é a maior operadora do Brasil, no que se diz respeito à fibra, tá? Então, hoje é a maior operadora, é a que tem o maior share, é a maior operadora. Tá, beleza, eu chego na casa do cliente, primeira coisa que o cliente fala, não, eu já tenho internet. É a primeira coisa que ele fala. A primeira coisa que ele fala. Então, se você não tiver argumento, se você for um vendedor que não conhece o que o seu produto pode oferecer para o cliente para combater essa objeção, esquece, você não foi feito para isso. Você não vai vender. Você vai bater de porta em porta, todo mundo vai falar que tem, você vai para a próxima e, raras exceções, você vai pegar alguém que não tem, que combinou de você bater na porta de uma pessoa que não tem e que ainda quer. Isso daí é ouro, né? Isso é uma galinha, isso daí é ovos da galinha de ouro, né, não? Sim. Então, por exemplo, cada operadora, ela sabe disso, ela sabe a concorrência que ela tem e ela precisa combater essa concorrência com o quê? Com benefícios. Então, você só vai conseguir vender o seu produto se você conhecer de fato tudo que ele oferece. Então, pegando aqui mais uma vez como base, eu vendo um produto vivo,
tá? Eu trabalho numa operadora. A Vivo, todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Se dá algum BO, se dá algum pepino, todo mundo sabe onde vai gritar. Você tem a Anatel lá para te suprir, etc. Tá? Quando você chega para ofertar um produto da Vivo com uma pessoa que tem um provedor, então, por exemplo, um provedor de bairro, na maioria das vezes, é muito mais barato, tá? É bem mais barato, às vezes até a metade do preço. Como que você vai vender um produto que é o dobro do preço, sendo que a pessoa já tem aquele produto? Sim. Só que aí é que entra o vendedor. Tem que entender o produto que você está vendendo. Eu até brinco com eles, tá? Normalmente, o que eu fazia quando eu vendia, tá? Quando eu abordava homens, eu falava assim, olha, vamos lá. Imagine que você tem um carro na sua garagem. Você tem ali, com todo o respeito do mundo, você tem um Gol. Eu estou te trazendo uma Ferrari, meu amigo. Só que os dois vão te levar para o mesmo lugar. Os dois vão te levar para onde você quiser. Só que um vai te dar muito mais conforto, um vai te dar muito mais segurança, um vai te dar muito mais velocidade. A longo prazo, você vai ver que você vai ter muito mais segurança para sua família. Você vai perceber Sim. que o que eu estou trazendo para você é um produto muito mais seguro. E aí eu começo a falar das particularidades do que eu estou vendendo. Então, quer dizer, eu não estou dando preço, eu estou dando valor no meu produto. Eu estou agregando valor no meu produto. Daqui a pouco o caro se tornou barato. Sim. Ele vai entender que ele trocando para uma operadora de fato, ele sabe que ele não vai ter a dor de cabeça que ele tem com travamentos, com lag, com lentidão e principalmente com segurança, tá? Principalmente com segurança. Hoje a gente está numa era que, cara, esses ataques da web é muito grande. Então você está sujeito a ter esse tipo de ataque muito mais com um provedor do que com uma operadora. Se isso acontece com uma operadora, você tem a quem correr. No provedor você vai bater com quem lá? Com o dono do provedor lá? Vai lá falar com o cara lá. Não tem jeito. Thiago, assim, Thiago, esses provedores, os que são os seus concorrentes, né? Entre aspas, eles tá? acabam. Entre aspas, eu nem considero concorrente, não, sim, tá? Entre aspas, né? Concorrente não, né? Mas eu imagino que essas pessoas elas acabam usando a própria Vivo, não é isso? Vamos lá, para vocês entenderem como que funciona um provedor, tá? A Vivo, imagine que a Vivo tem o Brasil inteiro para fibrar. Olha o tamanho desse Brasil. Como que a Vivo vai fibrar da noite para o dia ao Brasil? É impossível. Não tem como. É impossível. Então, quer dizer, os provedores, sabiamente, o que eles fizeram? Eles começaram a criar a infra deles, começaram a fibrar em áreas que não tinha fibra da Vivo. Não tinha fibra. Então, eles começaram a fibrar. E como que funciona? Eles compram uma rede da Vivo, joga para o servidor deles e revende. Ué, só muda a marca. É como se fosse... Isso não só da Vivo, tá? Tem de outras operadoras também que eles podem comprar. Não tem problema nenhum. Aí você chega para mim e você me pergunta, cara, então vamos lá. Como pode? O cara compra da Vivo e o produto final para o cliente sai mais barato do que a própria Vivo. É estranho, não é? Sim. Tá, eu vou te explicar. Porque, primeiro, ele não vende muito direto para você. Mas... Ele picota. Isso é a velocidade. Picota. Ele picota. Então, quer dizer, tem 10 pessoas na rua. Ele pega aquilo ali, vende para os 10 como se cada um tivesse o seu. Mas não. Não é cada um tem o seu sinal. O sinal está sendo dividido. Na Vivo, não. Cada um tem o seu. Sim. Cada um tem o seu. Provedor, não. Provedor, ele vende ali e picota. Então, quer dizer, uma internet ele faz 10. É aí que está o lucro. Cá entre nós, tá? Não é ruim. É porque o produto ele é muito bom. De quem ele compra é muito bom. E acaba sendo benéfico para o cliente. Acaba valendo a pena para o cliente. Não é ruim para o cliente. Ainda mais em área que não tinha fibra, que ele era obrigado a trabalhar com metálico lá, 2 mega, 10 mega, 5 mega, até eu vou querer. Pega fibra, não tá no sonho. Ele pega uma fibra lá de 50, 100 mega de um provedor, ele tá no céu.
Tá no Então, céu. até eu vou querer. Sim. Entende? Claro, óbvio. Só que na hora que chega a Vivo, que chega a concorrência, que chega para eles, a gente é concorrente. Para nós, não. Mas a partir do momento que a gente chega, que na concepção deles é concorrente, na hora que a gente chega, a gente pega um cliente em que momentos atrás já teve a Vivo, tinha um metálico de 2 mega, ou seja, todo mundo sentando o porrete. Fala, não, a Vivo não presta, é isso, aquilo, é isso, aquilo. Aí chega alguém com um provedor do bairro, oferecendo lá 50, 70 mega. Às vezes por 50, 70 reais, que seja. Chega a gente com a Vivo Fibra, que é a top do mercado, quase que o dobro de preço, vai ser difícil vender. Se você não tiver o conhecimento do seu produto, você vai ficar encalhado, você não vai conseguir vender. Não tem jeito. Por isso que o conhecimento do produto, do que você está vendendo, e quando eu falo de conhecimento, você não tem que conhecer só o seu produto não, tá? Você tem que conhecer aquele que você vai tirar também, porque você pode estar tirando um provedor, você pode tirar uma operadora da concorrência. Então você tem que conhecer também, você tem que conhecer a oferta deles, você tem que conhecer o que eles oferecem, os benefícios que eles oferecem, porque às vezes você tem alguns produtos agregados ali que eles oferecem para ajudar na venda, né? Um combinado ali, ele te dá um streaming de qualquer outro streaming para deixar mais atrativo o produto, entendeu? Então, se você não conhece o seu concorrente, como você vai vender o seu? Não tem como. Legal. Cara, tá muito bom o papo, mas vamos partir já pro final, né, Henrique? Vamos, tá muito Cara, bom eu o acho que papo, mas tá ótimo, tá excelente. tá Eu acho que, bom, meu, muita eu acho experiência. que vale a pena até o Thiago voltar depois, ele fazer a parte Vamos 2. parte 2, um podcast Parte mais 2, cara, fazer a parte 2 aí pra gente poder, vamos deixar aí, é bom que aí o público, cara, o público faz até perguntas aí pra gente abordar no próximo vídeo. Não, isso não é, aí. Thiago? Bora lá que a gente fala um pouquinho mais de gestão. Até então eu estou falando do comercial ali, da ponta e tal. Tem a questão da gestão que a gente pegou um pouquinho de experiência também, que ajudou muito. Legal. Que ajuda muito. A gente pode fazer uma parte 2 aí de gestão, não tem problema nenhum. Muito bom. Legal, não. Tem sim, tem muito assunto para falar aí, Edmilson. Isso aí. Cara, vamos lá. Thiago, qual foi a sua maior lição? Assim, o que você vê das vendas porta a porta daqui para frente? Vamos falar de futuro. Como é que você vê as vendas porta a porta? Vamos pensar que hoje nós temos a internet. Não sei se vocês usam também venda na internet. Você dá para... É meio esquisito, né? Vender plano de internet via internet, né? É meio... né? Porque a pessoa não está na internet, como é que ela vai ter? Né? E como você vê no futuro isso? Né? Com a internet que nós... Hoje, qualquer 20, 30 reais por dia você patrocinando lá no Meta, hoje você começa a captar os leads, né? Então, como é que você vê o porta a porta daqui para frente no Brasil? Vai continuar com essa mesma pegada? Da minha opinião, lógico que tem essa questão das vendas online que realmente é muito forte. E até os vendedores usam isso, né? Também, os vendedores, além deles bater porta, eles também utilizam esses artifícios. É uma forma mais de vender. Olha aí, isso aí não tem problema nenhum. Mas é como eu falei, vai ter pessoas que você só vai conseguir vender, aquela pessoa só vai comprar quando alguém chega na porta da casa dela e oferece. Porque na cabeça dela, o que ela tem já é o suficiente. E se o que ela já tem já é o suficiente, ela não vai procurar. Ela não vai procurar. Então, por exemplo, vamos pegar como base aqui. A pessoa já tem a internet na casa dela. Falando de internet, tá? Pode ser qualquer outro produto. Já tem a internet da casa dela. Chega um concorrente para vender e começa a mostrar para ela que é muito mais do que o que ela já tem, ela acaba comprando. Sim. Mas se dependesse da internet, ela não compraria porque ela não ia nem procurar. Porque na cabeça dela ela já tem o que é suficiente. Sim. Então eu acho que ainda vai perpetuar por um bom tempo. Tá? Claro que existem certos segmentos que o porta a porta não orna. Então, depende muito do segmento. Então, tem, por exemplo, a adquirência também é muito forte. Questão de alarme também é muito forte. Então, o porta a porta ele tem muitos segmentos ali que é muito forte.
Tem alguns que não faz sentido. Agora, tem outros que eu acho que ainda vai perpetuar por muito tempo, tá? Não sei, não tenho nem ideia se vai acabar isso, não. Isso aí. Henrique, mais uma pergunta? Oi? Mais alguma pergunta aí? Não, pergunta eu tenho um monte, cara, mas... Mas acho que senão vai ficar muito extenso, né? É muito extenso, né, Mas cara? é o tempo, senão vai ficar muito extenso. Por isso que eu falei, cara, tem que fazer a parte 2. Tem bastante coisa aí que a gente precisa saber aí. Muita Que coisa. vão passar para nós aí. É isso Tem aí. muita coisa de gestão. Vamos fazer gestão, o seguinte, vamos levar ele para que fala de gestão, aí aí é gigantesco. Levar Gestão foi um aprendizado para mim que, cara, tem muita coisa para compartilhar. Legal. Thiago, muito obrigado por aceitar o nosso convite aí. Nós te agradecemos, sim. Nós estamos com o projeto da RDI Cast. Nós vamos continuar trazendo pessoal, sempre algum amigo, alguém que tem algum conhecimento. Tem muita gente que a gente está falando aí, né, Henrique, que vai participar conosco desse podcast, porque é o momento da gente trazer esse conteúdo para as pessoas, né? E aproveitando, você que está assistindo esse conteúdo, não se esquece, se inscreve no nosso canal, deixa o botão lá de joinha, que isso vai nos ajudar, vai mostrar para os seus amigos, para os amigos dos seus amigos, e esse conteúdo vai chegar para todo mundo, para o maior número de pessoas aí, né? Então, Thiago, mais uma vez, obrigado por aceitar participar conosco aí. E, gente, se inscreva no canal e até o próximo convidado aí. Thiago, deixa suas redes sociais, deixa seu contato. Se alguém quiser te contatar aí, deixa seu Instagram para as pessoas seguir. E vamos lá. Tamo junto, gente. Foi um prazer aí participar Fala aí, com Thiago. vocês. Instagram, tia_arengue. O pessoal me conhece como Arengue, não tem jeito. Tem um canal no YouTube também, Arengue Gameplay. Quem quiser me procurar, pode me procurar lá. Facebook, Thiago Arengue. Pode me chamar, tiver curiosidade aí sobre o ramo de vendas, principalmente focado no porta a porta, pode chamar que a gente bate um papo legal, beleza? É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Cara, agradeço aí, viu, Thiago? Obrigado mesmo aí, foi muito rico aí as suas dicas aí, o que você falou, contar aí um pouco, porque eu imagino que esse seja um assunto que as pessoas acabam não falando muito, mas, cara, eu tenho certeza que ainda os segmentos que usam porta a porta, ele está muito forte. Eles estão muito com uma base muito forte e vai perpetuar por muito tempo ainda, tá? Infelizmente, o segmento porta a porta, muitos morreram, não conseguem competir com o digital, mas com certeza, cara, o trabalho que você faz é um trabalho muito bonito, é um trabalho que requer muita consistência, né, dentro ali do dia a dia, principalmente junto com a equipe, cara, dou até os parabéns, porque, cara, deve ser broca você ser gerente de uma equipe aí do pessoal de porta a porta, cara. Eu acho que você tem que ter aí muito paciência e você trabalhar muitas técnicas, sinalizar para o pessoal aquilo que ele não está conseguindo quebrar de objeção, você dar aquelas opções, igual você deu aqui, você falou. Poxa, cara, parabéns e obrigado aí por compartilhar conosco esse seu tempo aí valioso, né? Tamo junto, gente. Se precisar, pode marcar aí, marca o parte 2 aí, vamos falar um pouquinho de gestão também. Fechou? Com certeza, cara. Tem bastante coisa. Eu acho que dá para fazer um podcast só de objeção. Verdade. Verdade. Vamos marcar aí pra gente fazer, pô. Valeu, pessoal. Muito obrigado, gente. Até o próximo aí. Obrigado. Até mais. Tchau, gente. Obrigado. Valeu.